E o Douglas, como que foi a sua construção de base para você conseguir se eleger como deputado estadual? Você já era famoso, o que foi que te impulsionou ali na internet? Porque acredito que você deve ter trabalhado firme na internet para você ter uma base sólida para ser candidato. Sim. O que você já fazia e quais foram os pontos centrais que você utilizou na sua campanha para que você conquistasse o cargo de deputado? Foram 2 movimentos. O primeiro deles, um movimento Direita São Paulo, que me levou a deputado estadual. É um movimento organizado dentro aqui do estado de São Paulo, à época era conhecido como Direita Paulistana, onde a gente fazia encontros semanais. Toda semana a gente se encontrava ali no Centro Cultural São Paulo, depois a gente teve a estrutura de uma sede para poder fazer essas reuniões semanais, onde a gente podia fazer palestras, a gente trocava ideia, a gente fortalecia uma base de militância. E a gente começou também a criar uma coisa muito bacana que foi a Batucada Opressora. O que era a Batucada Opressora? A Batucada Opressora é uma espécie de escola de samba que a gente criou. Entendeu? A gente levou um mestre, de fato, um mestre que sabia, que manjava, que era regia baterias de escola de carnaval, né? O mestre Vicente, o nome dele. Eu esqueci qual especificamente a escola de samba que ele tinha, que ele regia, e ele levou a gente lá para poder nos ensinar. Então a gente pegou aquela molecada de direita que estava lá, que ia todos os encontros, convidou eles para fazer parte da Batucada Opressora e a gente tinha a nossa própria bateria. A gente tem os instrumentos até hoje, inclusive, muito bacana. E a gente também abriu uma espécie de aula de artes marciais para as pessoas que estavam ao nosso entorno também. Falou, pessoal, vocês não querem fazer uma batucada, mas a gente está aqui abrindo esse espaço, porque era uma sede física que a gente tinha também para artes marciais. E a gente abriu uma escolinha de artes marciais ali. Todo final de semana a gente ensinava jiu-jitsu para o pessoal. Legal. Tinha um professor específico lá que ia ensinar defesa de aula pessoal, a parte do jiu-jitsu. Fora a questão da batucada opressora e também da aula de defesa pessoal, a gente tinha todas essas palestras que eram ministradas nos finais de semana e a gente estava começando a dar introdução também de alguns cursos, né, principalmente voltado para as questões das mulheres. A gente tinha um grupo de mulheres lá que elas tinham alguns cursos de entrada, por exemplo, tinha umas meninas que elas queriam aprender a se maquiar melhor. Então a gente oferecia curso de maquiagem para que as mulheres pudessem... Isso, exatamente. Tinha umas coisas assim básicas, mas que fazia aquela militância estar sempre ativa. Tá sempre, olha, a gente tem uma espécie de centro recreativo cultural aqui, né? Todo final de semana, todo sábado, a gente abria para que as pessoas pudessem ir lá, interagia, trocava ideia. A gente fazia show de debate, né? Um incorporava um esquerdista lá, outro incorporava um pessoal de direita. A gente fazia esse show de debate. Era muito bacana, era uma coisa assim sensacional. A gente foi crescendo ali naquele meio, o movimento cresceu bastante, elegeu um representante, que no caso fui eu, e dentro desse movimento, que foi o primeiro, a gente teve um segundo movimento que foi o Escola Sem Partido, que a gente sempre defendeu muito. A gente começou a participar de diversas audiências públicas em várias câmaras municipais. A gente ia em todas as câmaras municipais do estado de São Paulo, principalmente, para pautar esse projeto de lei na Câmara dos Vereadores, né? E a gente dava força para os vereadores, incentivava os vereadores e o projeto era aprovado. A gente ia lá com 15, 20 pessoas lá na galeria e tinham, sei lá, uns 300 comunistas. Mas a gente sempre estava lá participando ativamente da discussão do projeto para que ele fosse aprovado. E o engajamento que eu tive através do Escola Sem Partido e do Direita São Paulo foi o que impulsionou para que eu pudesse ser eleito deputado estadual. Legal. E quem foi o cara? Porque geralmente tem alguém de dentro já, né? Algum político que já tá dentro do negócio, que olhou pra você e falou, ó, vem cá, Douglas, vem aqui. Ó, quem foi o teu padrinho? Olha, se fosse para falar de apadrinhamento político propriamente dito, de tipo, pegar no meu ombro, tirar uma foto, fazer um vídeo, pedir voto para mim, eu não tive nenhum. Mas, por óbvio, aquela época em 2018, eu apoiei Bolsonaro, estava do lado dele, no meu santinho ele estava junto comigo. Então, se teve uma pessoa que acabou representando de certa maneira, que me ajudou nesse sentido de ter uma identificação de pauta, Perfeito. Foi o Jair Bolsonaro. Legal. E o Douglas, você acha que aquela ideia que a partir desse momento, né, a política se tornou uma coisa que está na vida de todo mundo por conta das redes sociais, todo mundo está discutindo a todo momento alguma coisa em relação Sim. à política, até a camisa da seleção brasileira vira um negócio político, não tem saída nenhuma, qualquer coisa vira isso, um filme vira política, a camisa da seleção vira política, o futebol vira política, tudo é política.
Você acha que o jovem, ele tá olhando a política de outro jeito? Eu digo outro jeito porque tem ainda aquela máxima de você vai atrás daquela boquinha, né? Ou você acha que já tem essa mentalidade, não, eu vou tomar esse espaço aqui. Vou tomar esse espaço para outro que pensa de uma outra forma, não entre. Mesmo também a pessoa da esquerda, mas eles são mais técnicos, né? Acho que isso depende muito, André, da forma com que esse jovem pensa, obviamente. É justamente isso que você está perguntando. Mas, querendo ou não, hoje você tem categorias dentro da juventude, da própria juventude. Você tem 3 tipos de jovens com engajamento político. 3 tipos, né? Você tem aquele jovem esquerdista, que, obviamente, ele foi doutrinado, sofreu pressão dentro da sala de aula por parte do professor para poder se submeter a esse tipo de experiência horrível, que é você ter uma criança ainda de 14 anos representando a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, entendeu? Enquanto os pais dele não sabem onde é que ele tá, ao invés dele estar na escola, ele tá em Brasília, invadindo o prédio. Então, você tem esse tipo de jovem, né? Você tem o jovem liberal, que aí você tem uma característica já bastante pincelada dele na figura de movimentos como o MBL, principalmente, e que basicamente é uma crítica ácida a quase tudo que existe. Aquele jovem que vai, na verdade você quer uma tetinha, é isso que você estava desenhando mesmo. O que você quer é o Estado, o Estado, o Estado, e o que é engraçado é que, principalmente esse tipo de jovem, ele reclama de todos aqueles que estão no Estado, menos os próprios representantes deles. É igual o fundão. É engraçado. É igual o fundão. Sim. O pessoal lá do MBL, por exemplo, que acabou pegando o fundão eleitoral, você não viu nenhum desse tipo de jovem reclamando com eles, né? Eles só olham para os outros para poder reclamar. Quando para si mesmo, eles não reclamam. Então você tem esse tipo de jovem especificamente. É a indignação seletiva, Indignação seletiva, isso. Você tem esse tipo de jovem especificamente, e você tem o jovem conservador, né? Que é o pessoal que mais se identifica com as pautas conservadoras. Esse jovem, por incrível que pareça, né, ele é uma minoria dentro do espectro quando você fala para poder se expor politicamente. Me parece que ele é mais tímido para poder se expor politicamente, porque você não vê esse nível de organização dentro das faculdades. Você vê mais um pessoal liberal, a lá MBL, se organizando, e você vê um pessoal de extrema esquerda, né? PSOL, PT, pessoal que todo mundo já conhece, que tá em larga escala dentro das universidades, fazendo essas besteiras que vocês veem. Mais um pessoal que vota no Nicolas Ferreira da vida, no Lucas Pavanato da vida, e que é jovem também, eles têm um nível de organização menor, um pouco mais tímida. Parece que eles têm um pouco mais de medo de poder pautar o debate, de poder construir uma instituição, uma entidade, um movimento, uma associação, qualquer coisa que seja para não ser criminalizado, porque tem medo de uma reação que possa haver dentro da faculdade. Meu, a época que eu fui deputado, eu soube de alunos que tinham fotos impressas e coladas dentro de postes na Universidade de São Paulo, escrito "procura-se fascista", entendeu? Pois é, eles imprimiam a foto do ser humano e colocavam "procura-se fascista". Houve um professor, Ricardo Felício, o cara ele teve o salário reduzido. Biólogo, né? De climatologia. Professor de climatologia. Ele teve o salário radicalmente reduzido, simplesmente porque ele tinha pontos específicos, científicos, ele conseguia provar por A mais B sobre a questão do aquecimento global, que ele se colocava contra, que era uma narrativa, e ele se apresentava cientificamente, não era uma questão de narrativa, ele apresentava o ponto de vista dele. O cara teve o salário reduzido na Universidade de São Paulo. Então, assim, se existe esse tipo de repressão, esse tipo de reviravolta na vida de uma pessoa simplesmente pelo fato dela ser direita, não é interessante para um conservador se posicionar. Ele quer viver a vida dele, você tá entendendo? Por isso que eu acredito que, em nível de organização estrutural, para o pessoal que é conservador, principalmente mais jovem, é um pouco mais difícil para ele se expor, diferentemente de um pessoal um pouco mais liberal ou de um pessoal de esquerda, radical no caso.